gente está pensando para detalhar isso. E atendido aí, talvez uns... Aí eu tenho de Nótulos, que é o de seria o meu léxico de ortopensatas, que é diferente desse daqui, que é isso eu escrevendo mesmo. Hoje ele já está com umas 500 páginas. E uma vez atendido isso, aí eu vou fazer a minha segunda Opus Major, que é um tratado sobre o Homo sapiens, e aí eu espero com isso estar finalizando essa minha primeira etapa básica de pesquisa. Então, eu só falei o que você perguntou, né? Mas assim, dá para falar muito sobre cada livro desse, eu poderia ficar aqui conversando bastante. Certo, seria bom também você comentar um pouco sobre... Existe a atividade Calepino, né, que você propôs e está mantendo semanalmente. E já teve uma pessoa que chegou para mim e perguntou assim, esse livro Calepino, ele reuniu todos os calepinos e fez um livro? Eu falei, não, ao contrário. Foi o livro que deu o nome para essa atividade. Eu acho que seria interessante você contextualizar isso um pouco também, do livro em relação à atividade. Assim, quando eu comecei a atividade, eu pegava só raciocínios do livro Calepino. Desse arquivo aqui, que eu chamo de MIUI, que seria o arquivo de ideias. Ok, beleza. Só que assim, como foram ficando prontas outras obras, quem está acompanhando lá vê, eu vou pegando, eu vou estudar um tema, eu pego proporções sobre aquele tema, eu pego máximas sobre aquele tema, eu pego definições opositivas, inexistências, e aí eu vou incorporando, bordando aquele material. Então hoje a minha dificuldade, ultimamente, nos últimos calepinos, tem sido porque eu estou com excesso de material. Você pega, por exemplo, um tema mais comum como TENEPS, eu fiz semana passada, eu já tinha feito o TENEPS 1, tive que fazer o TENEPS 2 na sequência. Acho que foi a única vez no calepino que eu tive, a gente não deu conta, era muita participação, muita pergunta, tive que fazer uma sequência. E agora, recente, a gente teve otimizações da TENEPS 1 e tivemos que fazer o 2. E é um material que, quando eu fiz a primeira versão, tinha muito mais páginas, a gente já tirou um monte, eu já tinha feito uma seleção para ter menos, aí tira, chega, dá 14 páginas. Entendeu? Então, assim, é tudo ideia que eu considero interessante. Ideia que dá para chegar, debater, conversar. Então, acho que a dificuldade, isso é uma dificuldade, né? Quando você começa a ter muito conteúdo, muito material, mas existe um lado bom do calepino, que me faz muito bem, que é poder falar. Vocês estão vendo que às vezes a gente fala rápido, que tem muito conteúdo, muita ideia, muita coisa, e aí a pessoa faz uma pergunta, você já concatena quantas 10, 15, 20, 30 coisas, e aí você vai indo. É uma maneira de também extravasar e colocar para fora. E ainda bem que tem um público lá que está frequentando e tem saco para escutar a gente. A gente, aliás, está conseguindo aumentar, não sei se vocês sabem a audiência, eu acho que é importante colocar isso aqui. A gente está com a audiência ali de presencial física, nunca baixa de 30 pessoas. 30 e pouquinho geralmente é o que dá. Mas o online tem crescido muito. Hoje está na faixa de umas 50 pessoas online, isso na hora que a atividade é colocada no ar. Então a turma nunca é menos de 80, é sempre entre 80 e 90, às vezes chega a 100, às vezes até passa um pouco. Mas depois fica disponível no Facebook e ela tem sido assistida, nunca é menos de 1000 pessoas. Sempre dá umas 1.300, 1.500, algumas passam, 2, até mais 1000 pessoas, né? Mas isso é bem interessante, é um viés que a gente começa a abrir dentro da conscienciologia, que eu acho que a breve tempo muita gente deve estar nessa também, a gente tem que ter mais gente aí divulgando, falando, e em função de tudo isso é que a gente agora vai começar uma atividade. O pessoal me perguntou muito como é que eu organizo minhas pesquisas, como é que eu anoto, como é que organiza tempo, como é que escreve, como é que fala, quais são os arquivos do computador. Então a gente resolveu começar uma nova atividade. O nome provisório dela é Verponário, que é bem essa ideia de compartilhar o Verponário nosso. Ela começa mês que vem, em caráter experimental com os monitores mais da atividade, mas ela vai ser aberta ao público a partir do dia 13 de junho. Ela vai ser uma vez por mês, vai ser sempre na segunda quinta-feira do mês, tá? À noite lá na IEC. Uma vez só por mês, não é gravado a princípio, gravado talvez até seja, ela não vai ser transmitido no primeiro momento, e é só para conversar sobre isso. É isso tudo que a gente, toda essa metodologia de pesquisa que aqui a gente está passando muito rápido, lá a gente vai ter condições de conversar mais, tirar as dúvidas. Então, se quem tiver interesse, a gente vai começar com essa atividade aí, dia 13 de junho, aberto, na IEC, quinta-feira, às 7 horas da noite, das 7 às 9. E já tem a ideia de uma próxima atividade que vai ir mais à frente ainda, mas tem que deixar estabilizar mais as coisas. Já posso até falar, chama-se Academia da Pré-Intermissiologia. É um
bem interessante a atividade, mas tem que dar tempo ao tempo. Nós tem que assentar as melancias na carroça. Vamos adiante. Bom, acho que o triatleta já se aqueceu, nós podemos passar as perguntas aqui para o público. Como é que nós vamos proceder? Tem um microfone disponível para as pessoas? Lá. Então, a Milena está com o microfone lá no fundo. Quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mão bem alto e ela vai conduzir o microfone até a pessoa. Então está aberto aí a palavra a quem quiser se manifestar. César, indo um pouco para o passado e tudo que você expôs agora, de onde vem essa sua extrema organização, conforme o Marcelo viu? Você identifica não existência intrafísica presente? A gente fala hoje, né, as ICs todas nessa base fundamental de educação. E particularmente esse lidar com livros, a produção extensa, bem, né, o estilo que eu vejo é o próprio professor Valdo, aonde em sua autobiografia você identifica mais claramente essa manifestação hoje com tudo que você tem, tudo que você produz e é de tirar o chapéu? Olha, Jarbas, o que eu posso te responder é o seguinte: essa dimensão aqui, ela é um grande véu de malha, é um grande processo de ilusão. A gente acha que conhece a realidade da pessoa e não conhece. A gente tem tendência, às vezes, a julgar muito, a ter preconceito, a rotular as pessoas, e a gente não tem nem ideia. E realmente, como você falou, da autobiografia, o que a pessoa fez ou deixou de fazer. E eu tenho um sentimento incrustado dentro de mim muito grande, que é em relação ao aproveitamento dessa existência. Tá? Já produzi muito nas minhas vidas passadas, mas sei que essa vida, ela tem uma preciosidade que vai muito além de tudo aquilo que a gente já teve a oportunidade até hoje. Quando o Valdo falava que essa vida vale por 15, eu achava ultimamente que ele ainda estava sendo muito bonzinho. Essa vida vale muito mais de 15. Porque se a gente, ao longo de todas as vidas que a gente teve nesse planeta, a gente está nesse ponto hoje, e numa vida só, se você se dedicar, você consegue chegar à condição de evolução. Isso está no léxico do Alpensatas, que é admissível isso estaria ao nosso alcance em tese. Eu digo para você, essa vida vale muito mais do que 15. Ela, na verdade, vale por todas as outras que você já teve nesse planeta. Então, no meu caso, se for falar da minha autobiografia, eu sempre fui uma pessoa que produzi muito. Em termos de obras, aí, já produzi um monte de coisa, já construí um monte de coisa no passado. Na verdade, esse tipo de disposição para organizar uma obra, que exige não só a liderologia, mas exige, antes de tudo, desassédio. Na verdade, quando você pega isso e se aplica para o mental sono, você só está mudando um pouco o foco, o viés. Você está trabalhando com o mental sono, entendeu? Mas se engana quem acha que para tocar a obra e fazer projetos é uma questão só, por exemplo, de liderança, de empreendedorismo, é uma questão mais intrafísica. Dentro das nossas ideias é, acima de tudo, desassédio. Então, na verdade, quando você começa a mexer com esses projetos grandes, quando você começa a ver, você está conquistando uma desperdicidade até sem se dar conta. E a partir dali acontece um ponto de guinada dentro do seu ciclo multiexistencial pessoal, que você está em outra. Aí você já está meio com um ponto extrafísico, já começa a ter inspirações extrafísicas, amparadores, ideias, e aí pronto. Aí já esbarrou da represa e aí não tem mais volta. Aí foi, aí já cruzou ali, entendeu? Talvez um dos traços mais característicos da presente existência, então, seria essa via de acesso bastante desimpedida, desobstruída com a extrafisicalidade. Olha, chefe. Em comparação com existências anteriores. Esse desembaraço, esse desimpedimento muito mais acentuado. Olha, talvez para responder uma pergunta dessa, o ideal fosse até a Fernanda, não sei onde que ela foi, mas é ela que tem condições de responder mais o que ela acha da questão extrafísica. Mas eu vou te dizer, hoje, eu acho que eu tenho um ponto extrafísico, muita inspiração, nossa. Aí eu teria que falar, posso ficar falando da minha questão pessoal, mas, gente, assim, é muita coisa. Você pega só esse detalhe, olha lá a exemplologia do professor Valdo no DAC. Eu sou exemplo do que lá? Vocês se lembram? Personalidade consecutiva.
O pessoal achava que era isso, aqui é personalidade consecutiva. Então veja bem, depois de 2007 ali, com a confirmação da questão do saião, a minha memória abriu de um jeito que hoje eu me lembro de várias vidas. Não é uma, nem duas, nem 5. E eu lembro de detalhes. É muita coisa, muita informação. E não é só da gente, é de um monte de gente. Então eu também estou lidando com isso, né? Agora, o que você acha, em termos de fenômeno extrafísico, você que convive comigo, o que você me diz? Você acha que tem alguns fenômenos, foge da média? O que você observa? Eu acho que os fenômenos que a gente tem são muito interessantes, porque o que eu observo quando eu, por exemplo, entro lá no seu escritório, né? Tem todo um campo energético montado, tem uma dinâmica de amparadores, é um laboratório. E isso se desdobra em vários contextos, né? Quando você está na TENEPS e eu estou de fora, a gente vê que a casa, o que acontece na casa, tudo que se transforma. Agora, tem uma característica que eu acho que é muito sua, que é a questão dos banhos de energia, né? Então, quem te conhece sabe que você é movida a banho de energia. Isso é um farol para você que vai te guiando, então isso traz muita clareza, né? Existem alguns fenômenos curiosos, né? Uma vez você evocou uma música que foi contraindicada pelo professor Valda e a casa vira um pouco para o outro lado. Então, assim, tem o ônus e o bônus de estar diante de alguém que é extremamente experimentador. E você vai experimentando tudo, então você leva as coisas até a exaustão, né? Então, quando você vai estudar um assunto, aquilo é tão exaustivo que as coisas vêm tudo para a tua mão. É um fenômeno muito rico de ver, da questão dos livros. Então, tem várias linhas de fenômeno que eu acho que você hoje constrói e que mostram que eu acho que, no fundo, é porque você tem prioridade. Você coloca prioridade e aquilo, tudo que acontece ao redor vai se formatando para aquilo que você põe prioridade. E, inclusive, os fenômenos. Né? Sua vida hoje é bem interdimensional. Obrigado. Obrigado a você, Jonas. Então, por favor, levante a mão, até que o microfone possa chegar. Parabéns, César. É espetacular, realmente, o seu trabalho. Eu gostaria que você falasse um pouquinho quando você começou a fazer essa rotina produtiva. Você disse que entrou na Conscienciologia em 88. Eu queria que você falasse um pouco desse exemplarismo que ficou nos bastidores e que a gente não tem noção. Sim, Isabel, dá para a gente conversar bastante, mas também resumindo um pouco. Eu tive contato em fevereiro de 88, menos de um mês depois da fundação do IP, na época era IP, hoje IPC. Aí você fazia lá os cursos, na época o Wagner Borges ainda era professor do IP, para ter uma ideia, o professor Amalo ia para lá, bem dessa época. Se lembra, professor Amalo, teve um P1 lá que a gente fez, deu mais de 100 pessoas no P1, se lembra disso, no tribunal lá? Então, e assim, beleza. O fato é que estava lá o Pimenta, da Editora Universalista, um monte de gente das antigas, e a gente ficava ali fazendo os P's, tive contato com o professor Valdo em 91, em 94 ele veio a Florianópolis, num curso avançado, ele apresentou uma proposta das pessoas ajudarem ele a escrever um livro sobre mega pensando em trivocabular, que na época ele colocou como sendo o máximo. E aquilo, nossa, a gente achava aquilo, o olho brilhava, e quem fosse trabalhar com aquilo, nossa, ia transmutar o seu mental som, sei lá, e aí, beleza. Só que assim, resumindo a história, 94, 95 eu comecei a montar uma rotina, trabalhando só com o Mega Pensene, quase meio enrolado, com dificuldade, né, porque não tinha nem notebook, que ele falava que era o máximo de ter, não tinha dinheiro para comprar. Em 96 comprei o primeiro notebook, em 97 deu uma melhoradinha, aí fui enrolando ali. Só que assim, aí você tinha a rotina do IPC, né, de dar aula, e você dava muita aula. Eu lembro assim de dar aula no IPC durante meses, aulas todos os dias, durante meses, e às vezes, muitos dias eu dava mais de uma aula, entendeu? Então assim, era muita aula, um negócio meio massacrante.
E o que eu comecei a me sentir um pouco mal? Eu via que o professor Valdo estava produzindo os tratados, eu não estava tendo tempo de me atualizar em relação aos repons. Então, eu até cortei um pouco hoje isso no ciclo mental somático de manhã. Em 2003, que foi, se não me engano, o Reurbanizados, eu entrei numa crise meio grande, porque eu não lançava mais um tratado, e eu tinha feito ali uns fichamentos mal e porcamente para dar aula de projeciologia, nos P ali do IPC, e comecei a me sentir mal com isso, entendeu? Eu sentia que eu estava deixando em débito essa parte. E aí, então, a gente fez uma programação de vida, de mudança para Foz. Então, em 2005, que foi o ano de fundação da IEC, eu já tinha começado em Floripa, né? Mas quando eu vim para cá, em 2005, foi a hora que eu estava mais liberado. Então, claro, a semana que eu ficava em Florianópolis eu trabalhava muito lá, mas as 3 semanas que eu ficava aqui, eu tentava me dedicar realmente full time para a Conscienciologia. Estabeleci uma rotina de ir para a biblioteca, chegava lá às 8 da manhã, ficava até fechar, até 6, 7, 8, 9, 10 da noite, até porque eu não tinha muita coisa aqui, morava ali no Mega Vila. E aí foi isso aí. Então, em 2005, foi a hora que eu considero que eu comecei a levar a sério e tirei para dissecar tudo. Então, eu desci todos os meus arquivos, imprimi tudo, peguei tudo, comecei a ler, a anotar, e digitar no computador e, paralelamente, dissecar as obras, que é esse material que o Hernani fez essa observação que ele via direto, muitos viram também, eu lá nas leituras, o Valdo falando, por divisão de atenção, você ouvia o que o Valdo falava, ficava ali escrevendo, anotando, e assim a gente foi trabalhando durante um pouco mais de década, e aí em janeiro de 2016 eu fechei essa fase que eu chamo de coleta de dados, né? Parei em janeiro de 2016 porque eu comecei a achar que tinha muito pouco a ver com nos livros que estavam sendo publicados. Não desmerecendo, mas eu acho que muita gente começou a entrar numa fase de Ctrl-C, Ctrl-V em relação às obras do Valdo. E aí o fato é que eu dei uma enxugada ali, uma parada, a gente tem que estabelecer uma linha de corte, e pronto. E aí a partir dali, na hora que eu parei, eu estava com o Marcelo, que estava comigo nessa época, né, Marcelo? Nessa época, quando eu parei, a gente foi olhar o resultado disso, dava um pouco mais de 22 mil páginas e 137 arquivos, aí que eu fui me dar um pouco mais conta da magnitude do que eu já tinha feito, entendeu? A quantidade de material que eu tinha coletado. Né? E é isso. E aí agora eu estou numa fase de desobra, então eu estou trabalhando para organizar cada um dos arquivos, transformar em livro e botar isso a público. É isso aí. E eu tenho arquivos muito interessantes. Né? Você veja bem, são 137 temas. Então, você pega, por exemplo, um arquivo de OFIEX. Imagina o que é você reunir num livro ou num arquivo tudo aquilo que o Valdo falou de tertúlia e mini-tertúlia sobre o OFIEX e tudo aquilo que você achou interessante em todas as obras escritas, tudo que você achou sobre o OFIEX. Você já tem um livro bem encaminhado sobre o OFIEX, né? E o período antilucano, você conseguiu implantar na sua rotina? Não, é isso que eu falei. Eu teve uma época que foi extremamente produtiva. Assim que a Fernanda chegou, eu consegui até trabalhar um pouco de madrugada, mas aí depois eu parei. Tenho muita saudade, tá? Tenho vontade de voltar para isso. Mas eu acho que enquanto a gente está nessa fase de vida, de construir megacentros, de administrar as coisas da IEC, é uma rotina que não me permite. Se der certo, daqui a 3 anos e meio, eu pretendo estar me aposentando dessa fase de abrir picada. Então eu espero em 3 anos e meio estar com o megacentro, a primeira etapa pronta, né? E aí, ok, vou seguir as orientações do professor Valdo, continuar à frente da IEC, mas não mais abrindo picada. Então, mas administrando hotel, administrando o próprio megacentro, as coisas que tiverem já sido endosadas. Então, se tiver certo nessa linha aí eu pretendo tirar um pouco o pé do acelerador, quem sabe eu posso voltar a fazer um turno mental somático mais definido e o período antilucano, que eu sinto muita falta. De noite, quando está tudo calmo, é muito mais fácil você perceber as inspirações extrafísicas, os separadores, os insights. Durante o dia, muita interrupção. Mesmo que você não queira, as pessoas estão ali, elas querem trabalhar, elas precisam de uma mais evolutiva. Tu tem o WhatsApp, tu tem o celular tocando, mesmo que tu queira se proteger, tu não consegue. E tu tem a tua rotina durante o dia, né? Tem muita interrupção, mas, ok. E tem coisas que exigem muito de mental soma, né? Tem coisas que você tem que... Existem trabalhos mentais somáticos que eu estou trabalhando hoje, que eu admito que, assim, por mais que você tenha preparo, você não consegue entrar e sair de largada trabalhando. Você tem um período de aquecimento neuronial. Você tem que trabalhar ali, tipo, 1 a 2 horas, para ir, ok, ligou as turbinas, elas estão quentes, aí você consegue pegar o veio e ir. Você tem que trabalhar 1 a 2 horas para esquentar, para saber o que fazer.
tem isso aí. Quem é que E aí, Posso? Maria? Posso? Então, meus parabéns por você, pelo trabalho, toda a equipe que você montou para te ajudar. Eu venho aí anos e anos trabalhando. Excelente trabalho, já dei uma olhada aqui. Eu já vinha de olho comprido, assim, querendo conhecer a obra já há algum tempo, né? E eu percebi que, além de técnica e profundas ideias, está gostoso de ler. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante nos nossos livros, né? Mas eu tenho 2 comentários assim, para também te fazer uma pergunta. Nós nos conhecemos em fevereiro de 88, né? Há muito tempo, né? Já vai um bom tempo. E de lá para cá, ficou assim evidente que a sua liderança, ela não é dessa vida. Me lembro muito bem você líder dos jovens, porque você era jovem, né? Eu era mais jovem também, mas você era um jovem lá, junto com a equipe de jovens de Florianópolis, e aquela gincana que muito ajudou, muito colaborou com o trabalho que hoje nós temos, né? Eu me lembro de você atuando como líder, e eu fico assim pensando, eu tenho 2 perguntas. Na noção panorâmica que você tem hoje da sua retrocognição, sua holomemória, essa liderança já vem há muito tempo? Vem, né? Então agora, eu achei que você ia responder isso. E nessa liderança... Marina, isso aí não é novidade, não. Isso não é novidade. Isso aí já viu figurinha carimbada, né? Mas então, eu vejo que para todos nós, hoje, como você falou, essa vida crítica que nós estamos vivendo, o exercício do parapsiquismo lúcido é novo, é recente. É um desafio para a gente organizar a vida, como você está falando, priorizar a prática desse parapsiquismo mental somático, parapsiquismo lúcido. Desde quando você se lembra que você mexe com isso? Nessa vida? Não, do passado. Essa vida está muito fácil para você. Eu acho, desculpa. Marina, eu acho que assim, quando você pega, por exemplo, vidas mesmo antigas lá no Egito, você tem tinturas. Você tem tinturas. Eu tenho lembranças, não vou dizer que era o mesmo grupo do professor Val, mas eu tenho lembranças de já mexer com isso. E aí nós já estamos falando de eu imagino que talvez uns 4 mil anos. Uns 4 mil anos. 4 mil anos. Eu calcularia isso. Então, assim, você vai trabalhando. Agora nós estamos... Só que agora nós estamos de uma maneira um pouco mais profissional. Sim, entendeu? Agora, eu acho que é isso aí. Então, eu fiz essa pergunta porque nós não tivemos a oportunidade de conversar isso, e também para que todos nós do grupo, que a gente possa conhecer um pouco melhor, um pouco mais profundo do autor, né? Nesses últimos 3 anos, nós tivemos a oportunidade de trabalhar um pouco mais próximo, em função da Unisim, da IEC, né? E eu vi acontecer fenômenos sofisticados com a sua presença, com o seu assunto e com a questão em si que envolvia o trabalho em você. E a gente sabe até certo ponto que fenômeno parapsíquico, e ter fenômeno porque a pessoa, né, está aí para exatamente essa condição. Mas quando o fenômeno é sofisticado, não, porque envolve a intraconsciencialidade. E isso é uma coisa que não se desenvolve com a vida, né? Você sabe disso. Então eu fiquei curiosa, porque quando você falou que passa tantas horas trabalhando com o mental soma, assim, e aprofundando, você muito bem respondeu a Isabel agora, quer dizer, eu digo muito bem porque eu compreendi, né? Você está falando tudo muito bem. Mas na hora que aprofunda a consciência para pensar em termos multidimensionais, é difícil manter a coincidência nesse soma, né? É difícil. E você já vivenciou alguma coisa nesse sentido, com esses fenômenos, quando você está aí na calada da noite ou na calada da tarde, que você possa compartilhar com a gente? Olha, Marina, já vivenciei muita coisa. Você imagina, ao longo de uma década, trabalhando tantas horas, é muita coisa que a gente acaba vendo. Um desses arquivos que eu comentei, eu chamo de EPP, Experiências Parapsíquicas Pessoais, é um desses arquivos que eu quero transformar num livro
porque exatamente são essas experiências maiores dessas sincronicidades ou percepções extrafísicas. Eu tenho muita experiência que eu poderia compartilhar, entendeu? Desde, por exemplo, vinha a inspiração para acessar lá uma vida do professor Valdo, Sebastião de Câncer Caldas. Já tive experiências de estar trabalhando no meu verponário, sentir os amparadores que acompanham a gente pedindo licença, que uma consciência queria ter contato comigo. E na hora que ela chegou, eu identifiquei que era um filho meu que eu tinha entrevistado no Chico uns anos antes, e ela tinha se tornado consciência, eu não sabia. E assim que eu conversei com ela, assim que ela saiu, eu fui lá e chequei, ela realmente tinha dessomado de ataque cardíaco, eu não sabia. E assim, vários esses aí, muitos. Agora, eu acho que a chave é essa primeira etapa que você falou, que é a questão da equipe. Quando você começa a mexer com muita gente, eu estou ali na IEC, há mais de uma década eu atendo muita gente, todo dia. Então, sim, mas vem desde lá, desde Florianópolis. Sim, né? sim, mas a gente se inspira no professor Valdo e vai profissionalizando o atendimento, a assistência, de acordo com o nível que a gente acha que consegue prestar. Mas o que eu quero chamar a atenção é que você tem a equipe. Você começa a chamar a atenção extrafisicamente, você tem uma equipe extrafísica que começa a aumentar e você tem a equipe intrafísica. Hoje, eu sou extremamente grato à equipe intrafísica que me auxilia. É o Jorge que está lá em Floripa, é o meu irmão que está lá em Floripa, é a equipe da IEC que está ali segurando um rojão que não é fácil, com tanta coisa de responsabilidade, envolvendo tanto dinheiro de tanta gente. Você tem a equipe do Calepino, são 15 monitores. Eu tenho hoje 6 equipes que trabalham comigo. Você tem o Emerson, tem a Beatriz, tem Juvenal, tem a Epígrafe, Editares, um monte de gente trabalhando com seus arquivos simultâneos, e você tem a parte extrafísica. Ultimamente, eu estou tendo um privilégio de conhecer mais os meus amparadores, ou amparadoras, coisa que eu sei que é uma coisa de se honrar muito. Não é todo mundo que tem essa visão de saber exatamente até quem é o seu amparador, ou a sua amparadora, etc. Então, assim, isso é uma coisa que me honra muito, entendeu? Saber que já tem uma certa pleiade ali de pessoas, de consciências interessadas pelo nosso trabalho, e a gente trabalha em conjunto. Perfeito. Tem uma coisa do professor Valdo, uma citação que eu coloco no Calepino, que é dentro dessa linha, está na introdução, de que quando você começa a trabalhar mentossomaticamente e o seu trabalho tem valor, você começa a atrair a atenção extrafísica, da mesma forma que a mariposa atrai a luz atrai a mariposa. Né? E o fato é isso, eu acho que é isso que está. Essa é uma nova fase. Hoje eu tenho extrapolações um pouco que eu sinto de teleguiamento, de semiconsciência, eventualmente, então isso vai te dando um norte, um rumo bem diferente do dia a dia do feijão com arroz. Entendeu? Muito bom, muito bom, muito bom. E a equipe extrafísica vai realmente orientando, dando saltos, né? Muita energia para que você consiga continuar materializando para todos tudo nós, isso. né? E obrigada. Obrigada. Para todos nós. Eu tive um privilégio, Marina, que, assim, alguns meses antes do Valdo dessomar, eu senti que ele estava seguindo a viagem. Quem fosse um pouquinho mais lúcido, percebia que ele estava... Com certeza. Estava tirando um time de campo, né? E aí eu pedi uma vez uma conversa na casa dele, de vez em quando eu tinha, semana sim, semana não, ia lá incomodar ele, geralmente com uma lista de assuntos da IEC, era despacho de 10, 15, 20 minutos, mas ele dava as orientações básicas e dava encaminhamento do trabalho. Mas eu tive muitas conversas com ele, mas teve essa, particularmente, que foi uma conversa alguns meses antes dele morrer, que eu fiz toda uma solenidade, eu cheguei para ele e falei, professor Valdo, eu já conversei com o senhor muitas vezes, mas eu gostaria muito de ter uma conversa com o senhor, privada, e são assuntos mais particulares, e é uma conversa, na minha opinião, de todas que eu já tive na vida até hoje, talvez a mais séria, que talvez eu nunca tenha tido com o senhor até hoje. É uma conversa de consciência para consciência, e eu quero conversar com o senhor coisas muito sérias. Eu fiz todo esse mise-en-scène. Aí prontamente disse, não, César, vamos conversar já imediatamente, sentar. Eu falei, não. Tem que ser adequado, eu e o senhor, e nós temos que destrinchar, que eu tenho algumas perguntas bem sérias para o senhor. E aí ele marcou comigo, no dia seguinte, já na casa dele, que naquele dia a noite não podia, aí eu fui lá e jantei com ele, e aí eu pude conversar com ele, e eu comecei a conversa já falando para ele, professor Valdo, gostaria que o senhor fosse eterno nessa dimensão, mas eu trabalho com o senhor já há alguns anos, para mim é muito evidente que não estou desejando que o senhor vá embora, mas eu não me surpreenderia que o senhor fosse embora daqui a muito pouco tempo.
eu preciso de algumas orientações básicas de algumas coisas para minha assistência. E aí eu comecei a perguntar tudo o que tinha direito de consciex para consciex, e eu acho que ele estava meio assim, eu senti da parte dele, talvez até esteja aqui ouvindo e sei lá, mas assim, senti da parte dele que ele estava assim, se sentindo até um pouco devedor por causa do Sebastião de Castro Caldas. Quando eu falei para ele a primeira vez, ele não aceitou. E na segunda vez, quando eu fui com os dados todos, ele levou um impacto e aí ele abriu. E aí eu acho que ele quis retribuir isso. Então, eu